Passado, o país amanheceu com uma tragédia no esporte brasileiro. Um incêndio que tomou conta de um alojamento no centro de treinamento do Flamengo. Naquele dia, 10 jovens jogadores morreram. No próximo sábado, completa um ano desde o incêndio. E até hoje, a maioria das famílias não assinou nenhum acordo de indenização com o Flamengo e a Justiça ainda não acusou ninguém pela tragédia. É sempre um ato de coragem, ficar frente a frente com as melhores e as piores lembranças. A gente não esquece nunca, nunca. E uma ferida que dói. Eu esperei meu filho 40 anos, vivi com ele 15. Não faço plano mais, eu não tenho sonhos. O sentimento de Sara e o Edson, pais do jovem Pablo Henrique, é o mesmo de Marília, mãe de Arthur Vinícius. É um ano de muita dor, de muita saudade e que a gente sabe que não vai passar. Pelo contrário, né? Só aumenta. Uma rotina compartilhada pelas famílias de Átila, Bernardo, Christian, Vitor Isaías, Jorge Eduardo, Samuel, Jedson e Riquelmo. Ai, meu filho. Eu quero que alguém pague pelo erro, porque foi falha lá. Alguém é culpado. Porque eu não dei o meu filho para qualquer um. Eu dei o meu filho para o Clube Regatas do Flamengo, que eu achava que iriam cuidar, zelar por eles, entendeu? E eu quero justiça. Cadê o culpado? No dia 8 de fevereiro, a tragédia do Ninho do Urubu completa um ano. 10 meninos entre 14 e 16 anos morreram no incêndio causado por um curto-circuito no aparelho de ar-condicionado. O fogo consumiu o container onde dormiam jovens das divisões de base do Flamengo. 10 sonhos interrompidos, ainda sem uma explicação. Até hoje, o inquérito que apura responsabilidades pelo incêndio não foi concluído pela Polícia Civil. Nós não temos um responsável. O Flamengo não foi responsabilizado de nada até esse momento. Porque o laudo também vai fazer um ano e não saiu. Essa é a nossa justiça. E eu confiei ao Flamengo uma criança de 13 anos quando ele chegou lá. O Flamengo me devolveu um caixão que eu não pude ver o rosto do meu filho. Isso dói demais. Numa primeira fase das investigações, 8 pessoas foram indiciadas. Uma delas foi o ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello, por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de morte. Mas em dezembro, o inquérito foi devolvido pela segunda vez pelo Ministério Público para a delegacia que cuida do caso. A assessoria da Polícia Civil informou que no momento estão sendo feitas novas diligências, ou seja, a polícia segue levantando novas informações. O inquérito conta com mais de 2.200 páginas. A expectativa é que a investigação seja concluída nos próximos meses. Esse inquérito ele vai ser encaminhado para o promotor responsável pelo caso, né, vindo da delegacia, e o promotor de justiça, então, vai analisar esse inquérito e vai verificar se há hipótese de oferecer a denúncia com relação a esse caso. Ontem, o Flamengo divulgou um vídeo em suas mídias sociais no qual o presidente Rodolfo Landim, o vice-jurídico Rodrigo Dunche e o executivo do clube Reinaldo Belotti respondiam a perguntas enviadas por diversos veículos de imprensa, inclusive pela Globo. Esse inquérito foi concluído inicialmente, a autoridade policial atuou, me parece, com muita celeridade. Foi encaminhado ao Ministério Público, que solicitou novos esclarecimentos. Então, assim, a gente acha que está chegando no fim e a gente não cobra nada, porque a gente sabe que está sendo feito com esmero e atenção. Está tudo certo. As 10 mortes no Ninho do Urubu não representam apenas a tragédia das famílias. São também um retrato de uma estrutura negligente do Estado. Afinal, prefeitura, órgãos de segurança e o Flamengo, o maior interessado no bem-estar dos meninos, tiveram todas as oportunidades de evitar o que aconteceu. E falharam. Na ocasião da tragédia, o Flamengo já tinha sido multado 31 vezes pela prefeitura por manter o Ninho do Urubu aberto sem o alvará de funcionamento. O clube também não possuía os certificados do Corpo de Bombeiros. E no projeto aprovado pela Secretaria Municipal de Urbanismo em abril de 2018, a área de alojamento atingida pelo incêndio constava como estacionamento. Legalmente, não tinha autorização para ser usada como dormitório. Hoje, o Ninho do Urubu ainda funciona com licenças provisórias.
Por e-mail, a Prefeitura respondeu que em agosto de 2019 entregou ao Flamengo o habite-se parcial, documento que autoriza o uso do local. O documento definitivo não foi concedido porque ainda existem 2 blocos sendo construídos. Por fim, a Prefeitura esclarece: nova vistoria para o habite-se definitivo será realizada quando eles terminarem as obras com licença em vigor. Então hoje o Ninho do Urubu tem o alvará e tem o habite, dado pelos órgãos competentes, seguindo tudo que era necessário para obtê-lo. O processo de regularização junto ao Corpo de Bombeiros está em andamento. No dia 15 de março do ano passado, o Flamengo assinou um termo de ajustamento de conduta para a execução das medidas contra incêndio e pânico previstas em lei. O prazo para a conclusão era de 3 meses, mas o clube pediu prorrogação do prazo, que foi estendido até dezembro deste ano. Aconteceu, tá? E ninguém fez nada, tá? Quantos meninos estão por aí mal alojados, que pode acontecer de novo? Então, esse tipo de coisa que a gente gostaria que não acontecesse mais. Esse talvez seria o tipo de justiça que a gente buscaria. O que mudou na estrutura do Flamengo em um ano depois desse acidente? Hoje o CT Jorge Elal é totalmente seguro? Há mais vistorias nas estruturas hoje do que havia antes? No Flamengo como um todo, nós demos ênfase a uma estrutura que abrange as questões relativas à saúde ocupacional, meio ambiente e segurança. Então, respondendo claramente sua pergunta, melhorou sim e muito a gestão do Ninho do Urubu. Um ano depois da tragédia, as famílias das vítimas ainda aprendem a lidar com o vazio da perda e com todos os problemas que surgiram. Esse 11 meses pra cá, minha vida transformou, ela não mudou, ela transformou. Eu não tenho saúde direito mais, só vivo através de remédio, remédio para dormir, remédio para glicose, remédio para depressão. Eu sempre trabalhei de motorista, eu viajava era 600, 700 quilômetros por dia. Hoje eu sou proibido de dirigir, então a vida virou de cabeça para baixo. Pais do goleiro Christian Esmério, Andréia e Cristiano também convivem com problemas de saúde. Ela toma antidepressivos, ele remédios para controlar a pressão. Entre os meninos mortos, Christian era um dos mais promissores. O goleiro frequentava as seleções brasileiras de base e estava prestes a assinar o primeiro contrato profissional. Depois, queria tirar os pais da comunidade onde vivem, em Madureira. Eu não tenho mais motivos para sonhar. Eu não tenho mais motivos para criar, pensar no futuro, porque no meu futuro, no meu passado, eu tinha 3 filhos e hoje eu só estou com 2 aqui. E para mim não é a mesma coisa. O sofrimento é ainda maior com alguns comentários sobre a luta das famílias por justiça. Nós só queremos os direitos dos meninos, o que é de direito nosso. Ninguém quer ficar milionário à custa do Flamengo. 2 milhões, 2 bilhões não paga a vida. Não paga a vida. Do meu filho não paga. Meu filho não tem preço. Meu único filho. Que é vida de pai. Só Deus para ter dó da gente, viu? Porque se depender de justiça, a gente tá pego. Justiça para pobre era vira as costas. Justiça é bom para classe alta. É difícil falar para prosseguir se o tempo todo as pessoas estão ali, ó. Te machucando, tocando na tua ferida. É o filho, gente. Essa foi certamente a maior tragédia da história do Flamengo. A gente vai ainda conviver com isso durante muito tempo na nossa memória. Acho que todos aqueles que trabalham aqui no Ninho, até num nível mais elevado, mas os torcedores do Flamengo também, todos eles. E certamente, por mais que isso vá com o tempo sendo curado, vão ficar as cicatrizes. Em homenagem aos 10 meninos, o Flamengo irá construir um memorial no Ninho do Urubu. Existe aqui um projeto de construir, a exemplo do que já existe hoje lá na Gávea, né? Uma capela aqui para São Judas Tadeu e dentro dessa capela vai haver um espaço específico destinado para homenagear os meninos que sofreram esse acidente.
Quando a tragédia ocorreu, o clube hospedou familiares num hotel na zona oeste do Rio. O presidente Rodolfo Landim esteve presente e se emocionou, mas a ausência de acordo acabou gerando um distanciamento da diretoria do clube. Pais que não entraram em acordo com o Flamengo lamentam. Quando a gente perde alguém, que alguém vem dar uma mão, dar um abraço, como que a gente se sente? Você não se sente protegido? Não se sente acolhido? É o que a nossa família quer. Uma explicação em si, né? Porque até hoje não tem explicação. Nós tivemos uma reunião lá no Ministério Público do Rio de Janeiro e de lá para cá nenhum telefonema nós recebemos de parte do Flamengo. Esse aconchego acho que faltou. Essa humanidade, tá? Esse respeito com as famílias faltou. Eu, como advogado do Flamengo nesse assunto, eu tenho uma dificuldade. Cada família que eu vá falar, eu tenho que pedir autorização ao advogado dela para poder falar. Então, eu tive contato com algumas pessoas, né? E sempre foi difícil, porque tem um impasse e tem uma mágoa, né? As pessoas perderam seus filhos. O Flamengo já fez acordo de indenização com 3 famílias e com o pai de uma das vítimas. Uma cláusula de confidencialidade impede que os valores sejam divulgados pelas partes. Outras 6 famílias e a mãe de Riquelmo não entraram em acordo com o clube. No quesito acordo, o Flamengo, depois de muita negociação, muita conversa, presidente, Reinaldo, eu, toda a diretoria, chegamos, junto com as famílias, chegamos a um valor que nós entendemos que era um valor muito alto e muito acima dos precedentes da justiça brasileira, muito acima. Esse valor não levou em consideração quesitos como a estatística de que esses meninos dificilmente, percentualmente, chegariam a ser titulares do Clube de Regatas do Flamengo. Então, esse valor que nós encontramos, nós oferecemos e 3 famílias e meia aceitaram. Nós não podemos tratar a tragédia de uma forma para uma família e de uma forma para outra família. Portanto, assim, o nosso valor oferecido, que nós consideramos satisfatório e que 3 famílias e meias também consideraram, é a nossa oferta, a gente tem um limite. Numa primeira tentativa no ano passado, poucos dias depois da tragédia, a Defensoria e o Ministério Público, que representam os interesses das famílias, rejeitaram a proposta do Flamengo. O clube ofereceu R$350 mil para cada pai e cada mãe, 50 mil para cada um dos avós e 25 mil para cada irmão. A contraproposta do Ministério Público foi recusada pelo clube. R$2 milhões por família, mais uma pensão mensal de R$10 mil. O Esporte Espetacular foi falar com um advogado que não está envolvido no caso para saber como funciona o procedimento de calcular o valor da indenização total. São duas indenizações, são 2 danos que têm que ser eventualmente aqui auferidos e medidos. Um é o dano moral, outro é o dano que decorre da perda de uma chance. Então, quer dizer, que parâmetros eu acho aqui que poderiam ser levados em consideração? Qual desses jogadores, desses meninos, desses rapazes, efetivamente iniciaria uma carreira profissional no futebol? B, dentre esses que iniciariam uma carreira profissional, qual desses seriam bem-sucedidos na carreira? E C, qual é o período normal de duração de uma carreira de um jogador profissional de futebol? Houve um segundo encontro no Tribunal de Justiça sem acordo. Desde então, o Flamengo paga uma pensão mensal às famílias estipulada pela Justiça. Em dezembro, ela passou de 5 para R$10 mil. Já as indenizações serão negociadas individualmente, o que a Defensoria Pública vê com receio. É uma negociação difícil porque ela é desigual, extremamente desigual. É um clube grande que tem 20 anos, se quiser, para pagar, contra famílias que não sabem negociar, que não estão acostumadas, que não têm um departamento jurídico, que não tem uma blindagem emocional. O Ministério Público e a Defensoria, eles não têm representação das famílias. As famílias têm seus advogados regularmente constituídos e apenas a mãe do Samuel é representada pela Defensoria Pública. Então, ela não tem poder de fazer acordo, de negociar acordo com o Flamengo. O Flamengo não reconhece nessas entidades essa capacidade de representar as famílias, até porque ela não existe. O nosso filho do Flamengo virou uma página virada. O Flamengo é cobrado muito porque dizem, o Flamengo não tem procurado as famílias. A verdade é que as famílias constituíram advogados, né? E os advogados procuram o Flamengo dizendo o seguinte: olha,
o contato de vocês tem que ser comigo. Mesmo assim, quer dizer, a gente continua buscando com os nossos psicólogos, eventualmente, contatos com famílias. A mãe de Riquelmo Viana, a única a ter acionado o Flamengo na justiça, diz que a decisão é irreversível. Ela pede 6.900.000 reais de indenização. Eu quero só o que é justo pro meu filho. Eu sonhei com ele e eu não vou desistir. Eu vou até o fim, custe o que custar. Pode demorar o quanto for, mas o que é de direito do meu Riquelmo, do Bolívia, eu vou atrás. O Superior Tribunal de Justiça, ele é muito preocupado em parametrizar o dano moral de uma maneira o mais precisa possível relativamente às espécies de causas que chegam ao seu conhecimento e ao seu julgamento. Eu tenho conhecimento de condenações que variam de 120 mil reais a 1 milhão de reais, dependendo, evidentemente, do alcance do dano, das condições particulares das vítimas e dos agressores, ofensores. E isso é muito importante para a avaliação e para a aferição do dano moral. Foram 16 sobreviventes da tragédia e todos fizeram acordo com o clube. Em janeiro, 5 deles foram dispensados pelo Flamengo. A decisão pegou de surpresa a Defensoria e o Ministério Público, que ainda pediam ao clube pelo menos 2 anos de estabilidade para os meninos. O Flamengo alegou que a decisão foi técnica. Foram atletas que a gente entendeu que não alcançaram um nível para permanecer no Flamengo. Os outros 11 a gente entende que conseguiram permanecer, conseguiram desenvolver, alguns superaram até expectativas. Dos 3 meninos feridos no incêndio, Francisco Diogo e Cauã Emanuel treinam normalmente. Jonathan Ventura, que encontramos na última sexta-feira deixando o ninho, faz trabalhos mais leves. Ele está bem melhor das graves queimaduras sofridas pelo corpo e em 2 meses deve voltar aos treinos. O Flamengo tem custeado todo o tratamento clínico do Jonathan, clínico e psicológico. Hoje nós temos um problema um pouco mais sério, que é a dilatação do esôfago, mas também está evoluindo muito bem. Entre as famílias dos meninos mortos que não aceitaram acordo, a espera é por justiça. Um dia eu tinha vontade, eu não sei se eu vou ter coragem de chegar para conversar. Eu tinha vontade de conversar com a diretoria do Flamengo. Saber se quando eles colocam a cabeça no travesseiro, vocês têm um sono, porque eu tenho 11 meses que eu não durmo. Nunca mais eu vou ver meu filho. Nunca mais eu vou ter meu filho. Será que eles sabem o que é isso? Não tem noção. É importante ressaltar que o Flamengo, embora esteja aprimorando os seus processos, o Flamengo, nesse caso, ele está se colocando à disposição de todas as famílias e de todos os envolvidos, porque ele reconhece que ele tem responsabilidade independente de culpa. Para nós do Flamengo, de tudo que a gente olhou, nos aparenta ter sido um lamentável acidente. Mas nós temos responsabilidade como guardiões daqueles adolescentes. E é por isso que nós estamos sempre à disposição das famílias. O clube sempre esteve aberto à negociação, quer dizer, mas como já foi bem explicado, quer dizer, depois de muito discutir internamente, nós estabelecemos um teto. Nós estamos dispostos, dentro daquele teto, discutirmos com a família, tentarmos adaptar a cada necessidade específica de família uma forma de atendê-los dentro daquele teto estabelecido pelo clube. Essa tragédia completa 1 ano no próximo sábado, né? E a gente vai seguir acompanhando o desenvolvimento dessa história. Esses meninos nunca serão esquecidos e o mínimo que a gente pode esperar é que justiça seja feita